Formada na Casa das Artes Laranjeiras, com 30 anos de experiência no mercado audiovisual. Foi atriz, assistente de direção e atualmente diretora-geral. De Cheias de Charme, Beleza Fatal, ela é referência quando se trata de telenovelas. Seja muito bem-vinda, Maria de Médici. Obrigada. Vou acrescentar duas funçõezinhas, que eu também fui assistente de produção há alguns anos, comecei assim, e fui produtora de elenco também. Muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista com a gente. E para começar, eu queria perguntar um pouquinho como que foi essa virada de chave da atuação para trabalhar por trás das câmeras. Foi muito simples, porque eu era péssima atriz. Eu era muito ruim. Mas, na verdade, quem me deu o primeiro toque de mudar para a direção foi um professor meu, Moacir Góes, que um dia me puxou de lado e falou: Maria, você tem um olhar crítico sobre a cena. Eu vejo quando você comenta a cena dos colegas, quando você faz as suas cenas, você tem um olhar que é meio de fora, meio crítico. Você já pensou em direção? E eu nunca tinha pensado. Além disso, eu tinha uma grande amiga, que é uma super atriz, Maria Luísa Mendonça, que eu via ela atuando e eu falava: gente, eu não quero ser atriz, eu quero dirigir essa moça, é isso que eu quero fazer. Então foi assim, aí eu, saindo da Cal, eu fui ser assistente do Moacir Góes em teatro. E aí foi que eu comecei para esse lado da direção. Você trabalhou na Globo por cerca de 30 anos e a gente sabe que de lá para cá houveram muitas mudanças no cenário audiovisual. Você percebe alguma diferença, assim, na forma que você trabalha? Bom, tem vários aspectos, né? Assim, no aspecto de conteúdo, eu acho que com a entrada do streaming, das séries principalmente, não antes, até na TV a cabo antes do que no streaming, e com a entrada de outras plataformas, TikTok, Instagram, você teve que ser mais ágil na novela. O que é bom e é ruim. Porque você antigamente, numa novela de Gilberto Braga, você tinha umas cenas maravilhosas de 3 páginas, as atrizes falando brigas clássicas, se a gente for ver Vale Tudo, tem cenas de 4, 5 minutos. Hoje em dia, o espectador é um espectador que quer tudo muito rápido, né? Vocês são viciados no TikTok, então acho que isso mudou em termos de conteúdo. O que mudou muito também foi a presença feminina, né, nas telas, assim, e atrás das telas, principalmente. Isso mudou bastante, assim. Quando eu entrei na Globo, só tinha de diretoras, a Marlene Matos e a Denise Saraceni. Só tinham essas duas. Isso foi em 93. Você vê, fazem 31 anos agora, a gente está melhorando. Ainda não é o ideal, mas a gente já sabe que a gente tem muito mais espaço feminino por trás das câmeras que não existia. E como que você insere a diversidade nos seus trabalhos? Eu tento sempre trabalhar com pelo menos uma diretora mulher, né? Isso para mim é fundamental, porque não consigo trabalhar sem mulher em volta, porque a gente é muito melhor, né, gente? Mas assim, minhas assistentes de direção, a grande maioria foram mulheres, assim. Eu acho que a gente tem um detalhismo e uma sensibilidade que ajuda muito na direção, assim. Isso é fundamental, assim. Então, eu tento sempre colocar diretoras mulheres e, é claro, colocar pessoas negras. Hoje em dia, o que eu sinto é que eu não faço ainda e que eu quero mudar é incluir pessoas PCD, por exemplo, que a gente tem muito pouco no audiovisual, tanto atrás das câmeras quanto à frente das câmeras. Eu já tinha algumas na Beleza Fatal, por trás das câmeras, mas eu acho que é uma pauta que a gente tem que lutar, né? A pauta trans também está aí, a gente tem lutado bastante e já tem uma grande inclusão, uma grande não, mas já tem uma maior inclusão. Só que eu acho que a pauta PCD é uma pauta que a gente ainda tem que lutar bastante por ela. E a TV Globo agora está reprisando a novela Cheias de Charme, que foi exibida em 2012 e você foi uma das diretoras. Você percebe uma diferença na recepção do público da primeira vez que a novela foi exibida para hoje em dia? Engraçado, tinha 2 novelas minhas reprisando, uma acabou agora, que era Paraíso Tropical, Bebel e Olavo, todo mundo lembra, e Cheias de Charme. E eu acho que não teve diferença, eu acho que foi o mesmo, a empolgação. Eu acho que Bebel e Olavo, o público reage mais agora, porque a Bebel virou um meme, Bebel e Olavo virou um meme, então eu acho que essa nova geração que não viu Paraíso Tropical na época, redescobriu uma novela e está super curtindo. Então, eu senti que, com Paraíso, é como se eu achasse que a audiência foi melhor agora, nem sei em números, mas foi melhor agora do que na época. Cheias de Charme também. Cheias de Charme é mais perto, né?
eu acho que é mais perto. Não sei, mas eu acho que é. Mas as duas são novelas que eu acho que a gente tem uma coisa de nostalgia, de ver coisas. Vocês eram muito. Você devia ter uns 10 anos em Cheia de Charme, que eu lembro que a minha filha tinha mais ou menos essa idade. E já era uma novela que fazia sucesso para crianças naquela época, né? Ela é uma novela muito viva, muito alegre e muito ágil também. Então, acho que ela encaixou muito bem nesses tempos de agora. Eu acho que as duas, eu não vejo tanta diferença. Eu acho que elas estão tão amadas quanto eram na época, sabe? O seu primeiro trabalho fora da Globo foi a segunda temporada de Volta aos 15, que foi a série estrelada por Maísa e Camila Queiroz, fruto da obra de mesmo nome da Bruna Vieira. Como foi o seu processo de adaptação da TV linear para o streaming como profissional? Algumas coisas mudam. Assim, o set, eu sempre digo, o set é igual. O set é igual em você fazendo TV a cabo, você fazendo TV aberta, você fazendo cinema. É claro, é diferente no sentido que TV aberta você tem um volume muito maior, né? Você, na TV, quando você está fazendo uma novela de TV aberta, você tem que filmar cerca de 20 páginas por dia, porque você tem que entregar um capítulo por dia, né? São 6 capítulos por semana, você todo dia tem que entregar um capítulo. Então, um volume, uma rapidez muito grande. Numa série, não. Numa série, como você não tem essa coisa de entregar todo dia, você tem um tempo mais estendido. Um longa, ainda mais estendido, né? Então, assim, o tempo de fazer muda muito, né? Mas o set é mais ou menos igual. O que muda também para mim, que eu sou uma pessoa ansiosa, muda muito o você produzir e fazer e não ver no dia seguinte. Você vê, né? Eu fiz Beleza Fatal, acabei de filmar no final de março e eu só vou ver pronta, quer dizer, eu vejo todo dia, mas o público só vai ver pronta em janeiro de 2025. Então, tem esse tempo também, né, do lançamento, que é diferente da TV aberta. Quando você faz TV aberta, você começa a filmar uma novela já sabendo que dia ela vai estrear. No streaming, não, porque o streaming depende de momentos de lançamento, então são decisões diferentes. E assim, o que muda também para o bem, não tem mais o estresse de botar todo dia no ar e do estresse do Ibope, né? Quando você faz uma novela, você fica no celular vendo como está o Ibope. Então, entrou fulaninho, o Ibope caiu. Ai, meu Deus, hoje o Ibope foi ruim. Você fica nesse desespero. Isso você não tem no streaming, até porque você só vai ver depois, né? Como foi. E para o mal, eu acho que a gente, na TV aberta, tem mais autonomia como diretor. O diretor no streaming, ele é como se fosse publicidade, ele atende a um cliente que é o canal de streaming. Então, o canal de streaming, ele tem mais interferência no que você faz do que na TV aberta, assim. E como que é essa diferença na recepção do público, já que a gente sabe que na TV aberta você tem como medir o Ibope e tudo mais, como você acabou de falar, e no streaming a gente não tem como fazer isso? No streaming, eles não liberam muito esses números, né? Os números de streaming não têm ainda uma maneira de medição. O que a gente sabe é que a TV aberta ainda é infinitamente maior que o streaming no Brasil, né? O Brasil, 90 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Portanto, não vão ter streaming. Além de uma pobreza extrema no país, não vão poder pagar uma internet ou gastar esse dinheiro numa assinatura de streaming. Então, hoje em dia, os números são mais ou menos assim, você ainda tem 65% é TV aberta. Aí você tem 16%, 17% YouTube. A Netflix, enorme, é 4,38% em comparação a esses 65%. Porque é isso, a gente ainda não tem uma inclusão digital grande e a gente tem uma pobreza no país, uma miséria que isso nunca será uma prioridade, né? A prioridade vai ser comer, estudar. Então, ainda é muito diferente, né? Classe A e B tem streaming. E a HBO, que é uma empresa super consolidada já no mercado mundial, está investindo no gênero de telenovela, que é um gênero super latino. E como você vê esse investimento? Você acha que eles estão vindo por quê?
Eu acho que assim, quem trabalha com audiovisual no Brasil, mesmo torcendo o nariz, sabe que o nosso maior produto é a novela. É o produto que sempre viajou, que sempre dá um ibope enorme, que botou profissionais de audiovisual para trabalhar em épocas em que o nosso cinema era proibido, como o da ditadura, como o governo daquele homem que a gente não fala o nome. Então, assim, a novela é um produto muito brasileiro, né? E, assim, eu acho que as plataformas veem isso, né? Quando o CEO da Netflix veio para o Brasil uns 6 anos atrás, ele visitou o Projac e ele viu a coisa das novelas e as audiências. E ele ficou muito atento àquilo, e na época ele até quis montar uns estúdios para produzir novela aqui, acabou não acontecendo. Então, acho que essas plataformas todas de streaming, elas sacaram que a novela brasileira é um grande produto. E outras novelas que a gente está vendo aí. A gente tem a ascensão das novelas turcas, os doramas. Então, a gente tem... A novela faz muito sucesso. Você entra na Globoplay, os números maiores não são de séries. São as pessoas revendo novelas ou vendo as próprias novelas que estão no ar, assim. E a HBO, agora com a plataforma Max, tem que falar certo, ela teve, há 3 anos atrás, a Mônica Albuquerque, que sempre foi da TV Globo, era gerente de talentos e desenvolvimento da Globo, ela foi para a HBO e ela resolveu fazer esse grande investimento em novelas. Então, a gente tem o Beleza Fatal já filmado, a gente tem o Dona Beija já filmado, e já tem 2 novelas que eu sei, que não posso falar, mas que já estão em processo de aprovação para pré-produção. Então, acho que a HBO Max, ela planeja investir nesse formato, por ser um formato muito amado pelos brasileiros, né? E a gente hoje em dia compete, né, com as novelas turcas e com os doramas, né? É muito engraçado, o meu produtor, a mãe dele, sempre assistiu novela das 9. Sempre, é o hábito dela. E aí, eu tô toda hora batendo assim. Bom, o meu produtor, estou dando um ponto de corte, o meu produtor conta que a mãe dele sempre assistiu a novela das 9. E hoje em dia, quando ela não gosta de uma novela das 9, ela vai assistir uma novela turca. Só que ela assiste a novela turca uma por dia, no mesmo horário da novela das 9. Ela não perdeu aquele hábito, só que ela trocou da aberta para o streaming. Então, isso acontece, mas, como eu disse antes, é mais uma coisa de classe A e B no Brasil, né? E você citou agora essa competição que está sendo criada pelas novelas turcas e os doramas que estão ganhando espaço aqui no Brasil. Você acha que essa competição afeta diretamente o mercado de novela brasileiro, com os atores brasileiros e a forma como é feito no Brasil? Eu acho que perde terreno em algumas coisas. Assim, o que acontece tanto com o dorama e a novela turca? A gente estava até falando ali fora. É um melodrama clássico, com personagens arquetípicos, né? Tem o vilão, tem a mocinha, Então, acho que tem um certo público que quer o fácil, que é o que não tem que pensar muito. Ah, essa aqui eu sei que não tem que gostar, que é a vilã. Ah, essa eu gosto porque é a mocinha. A gente adora vilã que a gente ama, né? Quantas vilãs a gente amou? Pô, Carminha, amadíssima. Né? Nazaré, amadíssima. A Lola do Beleza Fatal também vai ser uma vilã, a vilã que a gente vai amar, odiar. Então, eu acho que as novelas brasileiras, elas chuparam um pouco das séries, tanto o ritmo quanto essa construção de personagem menos maniqueísta. A gente sempre foi um pouco assim, mas acho que a gente melhorou nesse sentido. Mas é uma competição real. É uma competição real. Hoje em dia, nos Emmys, a Globo ganhava muito Emmy. Hoje em dia, ela perde volta e meia para as turcas. E é isso, porque é um melodrama clássico, de fácil comunicação, né? Mas a gente ainda é melhor. E as novelas da TV linear são obras abertas, mas nesse caso de Beleza Fatal é diferente. E o roteiro foi assinado por Rafael Montes, que foi autor de vários livros super famosos e assinou a série Bom Dia Verônica e o filme A Menina que Matou Meus Pais. Como que foi essa dinâmica de trabalho de vocês dois? E vocês tiveram algum empecilho, assim, concordar em alguma coisa em relação ao texto? Primeiro eu vou falar um pouco da coisa que você falou da novela do streaming ser fechada e a novela
da TV aberta ser aberta. Isso faz muita diferença na escrita. Por quê? O Rafael, quando ele entregou os 40 episódios, estavam os 40 episódios fechados, né? Aquilo já estava... A gente ia filmar daquele jeito. Quando você começa uma novela de TV aberta, vou citar Paraíso Tropical. Paraíso Tropical, quando começou, estava indo bem, mas quando Bebel encontrou Olavo, explodiu aquele casal. Eles não eram um casal. A história ia ter 1 semana, 10 dias de Bebel e Olavo, e a Bebel, que era Camila Pitanga, ia ser par do Bruno Galhaço, e o Olavo, que era o Wagner Moura, ia ser par da Alessandra Negrini, que era fazer as 2 protagonistas. Mas eles foram tal sucesso que eles ganharam a novela. Então o núcleo deles cresceu enormemente e eles viraram um casal. Isso só acontece em novela de TV aberta, né? Que você responde ao público diariamente, né? Não só o group discussion que existe depois de um mês de novela para ver o que está dando certo ou não, mas você responde ao público nas ruas, né? Você começa a ver o que está fazendo sucesso e responde a ele. No streaming, não. Se começou aquilo está fechado. Então, qual é a parte boa de ser fechado? É porque o ator ele tem um personagem que ele sabe exatamente o arco daquele personagem. Na TV aberta, muitas vezes, muda completamente. Às vezes, um personagem não faz sucesso e ele tem que mudar completamente. Eu fiz Babilônia, que é um dos grandes fracassos da TV Globo, e que a gente teve que mudar completamente, que o público reagiu muito mal ao beijo da Fernanda Montenegro e da Natália Timber no primeiro episódio. E as igrejas evangélicas fizeram um boicotaço à Babilônia, então a gente teve que mudar a novela por conta de uma adequação já a um público que ali a gente já via um conservadorismo crescendo no Brasil. Na fechada tem isso, além de você ter um arco de personagem e de história já definido, isso ajuda muito o trabalho do ator, ajuda muito a produção também, porque você, por exemplo, em novela a gente monta uma cidade cenográfica. Muitas vezes, algumas vezes, se aquele núcleo da cidade cenográfica não funciona, você não vai usar mais aquilo. Aí você gastou 4 milhões para fazer uma cidade cenográfica que você não usa. No streaming, eu vou gravar a Mansão dos Ricos, de Beleza Fatal, eu entro lá e gravo todos os episódios. Então, você economiza dinheiro nesse sentido, porque você tem um planejamento melhor. Agora, indo para a relação com o Rafael, a gente teve uma relação muito boa. Ele me chama de marido, eu chamo ele de marido. A gente se encontrou em várias coisas. A gente concorda em discordar. Tem coisas que ele não gosta e ele fala, tudo bem, mas eu entendi que você gosta e funciona para você. E foi uma troca muito grande, assim, até de tom, né? O Rafael, a gente que vê Bom Dia Verônica, lê os livros dele, né? Ele é um maluco para o bom sentido, né? Ele tem um ritmo muito acelerado de contar a história. E isso cresce numa novela, né? Como você tem... Uma novela de TV aberta, você tem 180 episódios. Ninguém tem fôlego para botar um gancho por dia, um autor, coitado, que consiga. Numa novela como Beleza Fatal, que é de 40 episódios, e com o brilhantismo do Rafael, você tem um pouco do universo das séries entrando, né? Porque você tem uma rapidez essa coisa do gancho mais diário, que tem em séries ou de blocos, que agiliza muito a história e torna ela mais interessante. E é isso, assim, a gente tem muito respeito um pelo trabalho do outro. A gente teve conversas e diálogos sobre coisas que ele pensava que era num tom e eu pensava que era no outro, e a gente foi se entendendo. E é isso, assim, foi um diálogo, uma conversa diária, ainda né? Porque eu estou montando e ele está recebendo os episódios montados, então a gente ainda fala todo dia, né? Essa trilha eu não gostei, aquela cena ficou meio frouxa, vamos cortar. Então a gente ainda tem um diálogo diário, que irá até setembro, eu acho. Como que é esse processo de pós-produção? Então, isso é muito diferente da TV aberta. Porque na TV aberta, como é diário, eu fecho um episódio por dia, que quando você está bem na novela, eu fecho na quarta, o episódio da quarta seguinte, mas muitas vezes você está fechando na quarta o episódio de sexta, às vezes de quinta. Então é uma montagem diária muito ágil.
No streaming você tem um tempo muito maior para essa pós, maior em termos, né? Mas você tem mais cuidado nessa montagem, porque você tem esse tempo, você não tem que botar no ar. Então, assim, é um processo mais dilatado, mais cuidadoso, por ter mais tempo, né? E eu peguei, no caso, um montador de novela para fazer Beleza Fatal, porque o streaming não está acostumado também a pegar 40 episódios. Quando você faz uma série, De Volta aos 15, por exemplo, eu tinha um montador para cada episódio. Um montador fechava o episódio 1, então ele tinha aquela historinha toda, outro montador fechava o episódio 2, outro 3, 4, 5, 6. Não, isso é impossível, você não pode ter 40 editores montando os episódios, você nem tem esse tempo, né? Isso levaria anos. Então, é diferente nesse sentido também. É bem diferente, é bem diferente. E o processo de cor, de trilha, de mixagem, que é uma coisa que quando você faz novela aberta, você não acompanha o dia a dia da cor. Você estabelece, né, um conceito de cor, lá os primeiros 6 capítulos você vai ver se a cor está direitinho do jeito que você conceituou, mas depois no dia a dia você nem tem tempo de ver isso. Idem trilha, idem mixagem. No streaming, eu sou mais dona desse processo de pós-produção, né? E é diferente porque a cada episódio vai para o canal aprovar, mandar as ditas notes, que é o terror de todo diretor, né? Eles mandam várias observações e aí você vai mexer nesse corte, de acordo com o que eles falaram. Algumas coisas você vai defender, outras não. Na TV não, na TV ninguém tem tempo de ver. Pô, foi pro ar, vão reclamar depois, porque na hora não dá. E nós somos estudantes de estudos de mídia e você ressaltou muito durante a entrevista que é super importante o profissional hoje em dia ser multitarefas e ser um profissional híbrido no meio da comunicação. Qual o conselho que você daria para os estudantes de estudos de mídia aqui da PUC? Eu acho, esse eu dou conselho para todo mundo, ninguém segue, mas eu vou dar de novo. Eu acho que todo mundo devia começar com produção. Porque eu acho que produção, quando você entrar no mercado de trabalho, eu acho mais rico você entrar como assistente de produção do que assistente de direção. É muito mais trabalho, é um saco, é terrível, não há ninguém que trabalhe mais como assistente de produção, mas eu acho que te dá uma noção do todo. Eu acho que hoje em dia eu sou a profissional que eu sou porque na produção eu aprendi todo fazer, aprendi também orçamento, aprendi planejamento e isso me ajuda muito como diretora. Isso seria um conselho. Ninguém vai seguir, então vamos para outros. Eu acho que, assim, hoje em dia, principalmente, é uma coisa que eu não tenho e que eu recomendo aos alunos de mídia é você conseguir escrever, você estudar muito roteiro. Porque eu acho que o profissional de hoje em dia que tem um projeto na mão e apresenta esse projeto, ele é muito mais rico, ele tem muito mais espaço. Eu, atualmente, só faço projeto dos outros. Sempre trabalhei assim, estou acostumada, mas eu sinto falta de não saber escrever para apresentar um projeto meu. Às vezes eu penso, queria fazer uma série de mulheres com mais de 50, menopausa, relacionamentos, etc. Mas eu não sei botar isso no papel. Se eu tivesse estudado mais roteiro, eu até estudei depois de velha, mas não adiantou muito, eu acho que eu teria mais espaço no mercado, sabe? Isso eu acho que é fundamental. Puder também fazer direção de fotografia, o quanto mais é melhor. O quanto mais de todas as áreas você entender, é melhor porque você vai saber pedir. Né? Como diretor, você vai saber pedir o que você quer. E também ninguém te engana. Você sabe que aquilo é possível, né? Eu digo que o meu passado de produção, eu não peço o elefante rosa com pintas azuis, porque eu sei que é impossível, mas quando eu peço o cachorro, se não me der, eu falo, gente, cachorro a gente consegue, né? É fácil. Então, eu dou esse conselho, produção, que ninguém vai seguir, roteiro com certeza e direção de fotografia, se possível. Maria, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista com a gente ficou super feliz com a sua presença. Eu que agradeço, adoro sempre que vocês quiserem. Eu acho que a gente tem o saber para dividir, né? O conhecimento para dividir. E eu acho que vocês fazem uma grande diferença da minha geração, que a minha geração é uma geração que aprendeu fazendo. A gente não tinha faculdade de cinema, né? Então a gente aprendeu no dia a dia fazendo, que é ótimo, mas que também a gente perdeu muitas coisas. Essa coisa do roteiro, por exemplo.
se eu tivesse feito uma faculdade, provavelmente eu teria em algum momento estudado roteiro e me ajudaria. E fiquem ligados para a estreia de Beleza Fatal na Max. Janeiro 2025, vocês vão amar, a novela tá boa pra cacete. Muito obrigada. Obrigada a você.